Olá, meu querido, boa tarde. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos à palavra de Deus para a nossa reflexão nessa tarde de hoje. Está escrito no livro de João, no Evangelho de João, o capítulo 3 e versículo 16, que fala com relação ao amor de Deus. O seu amor para conosco, para com a humanidade. A Bíblia diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia também nos registra lá no livro de Romanos, o capítulo 16 e versículo 25 por diante, disse que esse plano de salvação já existia, estava guardado no coração de Deus, antes da fundação do mundo. O plano de salvação por Jesus Cristo. O plano de salvação que ele resgataria o seu povo através do seu Filho Jesus. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário e morreu por mim e por você, por toda a humanidade. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu e você pode ter 50 filhos. Ninguém daria para morrer por alguém. Ninguém daria um dos seus filhos, dos nossos filhos, para morrer por alguém, para salvar alguém. Não, não dá. O mais problemático, aquele que dá trabalho, mas o pai e a mãe dizem, não, esse filho me dá muito trabalho, e eu vou dar ele para morrer por alguém, só assim eu fico livre dele. Não, ninguém dá. Eu também não daria. E Jesus, que não tinha nada a ver pelo meu e o seu pecado, deu seu filho para morrer naquelas condições que morreu em Jerusalém, na cruz do Calvário. Ele abriu os braços em Jerusalém para dar oportunidade para que eu e você e toda a humanidade no céu possa entrar através da sua morte e ressurreição. Jesus pagou o nosso resgate. E o preço do nosso resgate custou a sua vida. O preço do nosso resgate custou o seu sangue derramado. A Bíblia diz, lá no livro de 2 Pedro 2,24, eu estou pregando Bíblia, eu estou pregando a palavra de Deus. A Bíblia se chama, é o manual de Deus. Ela nos ensina como andar com Deus e chegar até Ele. A palavra de Deus, a Bíblia, é o manual. Como a gente se comportar aqui na terra e chegar até Deus através da sua palavra. Porque está escrito no livro de Apocalipse 3:20, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei na sua casa, saciarei eu com ele e ele comigo. Como? Através da sua palavra. E quando se fala da porta, não é a porta de blindex da sua casa, não é a porta de Itatiaia, não, é a porta do meu e do seu coração. Jesus sempre está batendo na porta. E é bom se frisar que a maçaneta é pelo lado de fora, ou seja, é pelo lado de dentro. Porque geralmente a maçaneta das portas dá acesso para abrir por dentro e por fora. Se tiver no trinco, é claro. Mas essa porta que eu estou me referindo, que a Bíblia Sagrada nos refere, que eu estou falando e que a Bíblia Sagrada nos refere, é com relação à porta do meu e do seu coração. É você que tem que abrir. É eu que tenho que abrir para Jesus entrar. E como é que Jesus entra? Através
de ouvir a palavra. A gente ouve, dá atenção e desce para o coração. Então, quando a palavra de Deus chega no nosso coração, ela faz uma revolução. Ela faz uma mudança radical, uma mudança repentina. A palavra de Deus tem o poder para mudar o ser humano, para mudar os pensamentos. E Rosinaldo, Como é que você prova isso? A própria Bíblia. Ela nos dá respaldo. Está escrito no livro de Hebreus 4 e versículo 12. Eu estou pregando Bíblia. Eu estou pregando a palavra de Deus, que é viva e eficaz. Que pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Hebreus 4:12. Diz que a palavra de Deus é pura e eficaz. É mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, nas juntas e nas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Está vendo aí? Que a palavra de Deus tem o poder de mudar o ser humano. Ela penetra na junta, nos ossos. Ela também cura. Nas juntas e nas medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, se eu e você deixar que a palavra de Deus entre dentro de si, de mim e de você, ela tem esse poder de mudar do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra de Deus liberta. Porque João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus cura, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus cura, a palavra de Deus liberta, a palavra de Deus dá vida eterna. Então Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei na sua casa. Saciarei eu com ele e ele comigo. Então, vamos abrir a porta do nosso coração. Vamos convidar Jesus para entrar na nossa casa, entrar no nosso casamento, entrar na nossa vida financeira, entrar na nossa vida sentimental, entrar na nossa vida conjugal, entrar na nossa família. Entregar o nosso caminho a Jesus. Porque está escrito no Mateus 6,33. Mateus 6,33 diz que buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas será acrescentada. Então vamos entregar os nossos caminhos a Deus. Buscar primeiramente o reino de Deus. Priorizar as coisas de Deus. Quando a gente prioriza as coisas de Deus, quando a gente entrega o nosso caminho a Deus, o Senhor, Ele tudo fará. Então vamos entregar o nosso caminho, entregar a nossa casa, entregar os nossos filhos, nossos parentes. Orar por eles. Porque está escrito no livro de Atos 2, e versículo 39, que diz que a salvação é para os nossos filhos, aqueles que estão longe, e aqueles que estão longe, e todos quanto o Senhor chamar. É Deus que chama. É Deus que convence o homem do mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos entregar a salvação. Então a salvação é para todos. É para nossa família, para os nossos parentes, para a nossa descendência. Porque foi para isso que Jesus veio. Buscar e salvar todos que se havia perdido. Jesus disse: eu vim buscar e vim salvar todos que se havia perdido. Perdido por quê? Por causa do pecado. Por causa de Adão, que pecou lá no Éden. Então veio como uma pirâmide, todo mundo caiu. A Bíblia diz que todos pecamos e distanciados ficamos da glória de Deus. E aí veio Jesus para nos levar, nos conectar com Deus novamente. Através da sua morte e ressurreição. Através do sacrifício vivo que foi Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Abriu os braços na cruz do Calvário, lá em Jerusalém, para salvar eu, você e toda a humanidade que se arrepender. Jesus disse: arrependei-vos e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. Tem que haver arrependimento, tem que haver renúncia.
Porque Deus é santo, lá onde ele habita é santo, e o pecado não pode entrar. Certa vez Nicodemo, príncipe dos judeus, foi ter com Jesus à noite e disse: bom mestre, o que farei para ganhar a vida eterna, para herdar a vida eterna? Jesus disse: é necessário nascer de novo. Ele disse: mas como pode ser isso? Porventura eu posso tornar a voltar no ventre da minha mãe e nascer pela segunda vez? Jesus disse: não, você não entende isso? Você é mestre em Israel e não entende? Ele era mestre, ele era doutor da lei, mas não tinha conhecimento nenhum das coisas de Deus. Porque as coisas de Deus não se discernem materialmente. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Para entender as coisas de Deus, tem que buscar a sabedoria do alto. Ele era doutor da lei, era fariseu, era príncipe, mas sabia tudo com relação às coisas materiais, às coisas naturais, mas as coisas celestiais não entendia nada. As coisas de Deus não tem a ver com as coisas naturais, é espirituais. E para entender as coisas de Deus tem que ser também espiritual. Jesus disse: necessário é nascer de novo. Então é preciso nascer de novo. Nascer como? Aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. A Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então tem que nascer, tem que haver um novo nascimento. Tem que haver arrependimento. Tem que nascer uma nova pessoa, como? Espiritualmente, estou falando espiritualmente. Não é voltar a retornar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez, não. É nascer dos pensamentos, nascer das atitudes, se arrepender, se converter, aceitar Jesus Cristo. Quando faz isso, está nascendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Um novo homem. A Bíblia diz que João andava vestido de pele de camelo com um cinto de couro em volta dos seus lombos, alimentava de mel silvestre e gafanhoto e pregava o evangelho de arrependimento. Ele disse: arrependei-vos e convertei-vos para que seja pagado vossos pecados. Ele disse: eu, porém, vos batizo com água, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu, ao qual não sou digno de abaixar ou desatar a correia da sua sandália. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então o povo vinha de Jerusalém e da Judéia, confessava a João os seus pecados e ali era batizado no Rio Jordão. O batismo era para arrependimento. E quando ele confessava o pecado a João, João batizava no Rio Jordão. E ali a Bíblia diz que nascia um novo homem, uma nova criatura. Porque o batismo é para arrependimento de pecado. Então Jesus disse: é necessário nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. Aceitar Jesus Cristo. Passar pelo procedimento do batismo nas águas. E andar. Esse é que é o novo nascimento. E andar pautado, alicerçado na palavra de Deus. Fazendo assim, então seremos salvos. Se permanecer até o fim, seremos salvos. Andando de acordo com a palavra de Deus. Não ser um religioso. Aquela pessoa que anda com a Bíblia debaixo do braço, que já pegou a catinga do fedor do sovaco dele, mas ele não muda. Que é só um religioso, é só um fariseu. Não. Ele tem que nascer de novo, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Andar de acordo com a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. O evangelho que salva, o evangelho que cura, o evangelho que liberta, o evangelho que dá vida eterna. O evangelho se chama boas novas de salvação. Então arrependei-vos e convertei-vos para que seja pagado o vosso pecado. Então vamos abrir a porta do nosso coração para que Jesus venha entrar na nossa casa, fazer uma mudança, uma transformação na nossa vida, para que a gente possa se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo. Passe adiante. Deixe o seu joinha. Você fazendo assim, você está dando a entender o YouTube que você gostou do conteúdo e que é bom. E ele repassa para mais pessoas. Me ajude a pregar o Evangelho. Me ajude a propagar a palavra de Deus. Não é Deus que precisa de nós. Não é Deus que precisa da gente. É a gente que precisa de Deus. Nós somos carentes de Deus. Que Deus abençoe.